Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Salvos pela Graça. Hoje eu quero compartilhar algo contigo. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Nilson Júnior e Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com você. Um vídeo um tanto quanto diferente hoje, mas Deus colocou isso no meu coração e eu preciso compartilhar com você neste momento. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37. E a palavra do Senhor nos diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ultimamente temos muito ouvido falar em mensagens sobre os dias de Noé. Pessoas que estão estudando este texto, estão buscando o entendimento através desta palavra para compreenderem tempos e épocas. Pessoas que estão tão preocupadas com a volta de Cristo que querem compreender a agenda de Deus, querem compreender os momentos, os cumprimentos das profecias e por isso estão estudando com afinco os dias de Noé. Quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, eles estão tão preocupados com o tempo de Noé, com a época em que Noé estavam vivendo, que estão esquecendo de algo essencial que o texto nos relata. Quando eu olho para esse texto, além de ver a terra corrompida, como a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis capítulo de número 6, que a terra estava totalmente corrompida pelo pecado, pelos homens maus, eu vejo que o Senhor nos diz que em meio a essa terra corrompida, havia um homem justo e reto chamado Noé. Os homens estão tão preocupados com os tempos, com as épocas, com os sinais, com a terra corrompida que acabam esquecendo do homem chamado Noé. Nos dias de Noé havia um homem reto, um homem justo, um homem disposto a abrir mão da sua vida para construir algo. Um homem que abriu mão de tudo, dos seus sonhos, daquilo que ele queria, para construir algo que Deus havia revelado a ele. A palavra do Senhor nos diz que Noé, ele recebeu a revelação diretamente de Deus. Noé, ele não acordou um certo dia com uma vontade de trabalhar e pensou, eu vou construir um barco, vou realizar um sonho próprio, eu tenho um sonho de construir um barco, minha família, eu vou construir um barco para minha família poder navegar. Não, ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu a medida exata pela qual ele devia construir e o material certo ao qual ele devia fazer aquela construção. E nós temos visto hoje em dia homens até dispostos a trabalhar, homens dispostos a construir, mas não querem construir com as medidas que o Senhor deixou, não querem construir com o material ao qual Deus ordenou, querem construir com as suas próprias medidas, querem construir com materiais segundo o seu desejo. Os homens têm abandonado as medidas que o Senhor deixou, têm abandonado o material ao qual Deus deixou, porque estão preocupados em encher a sua arca, estão preocupados em atrair pessoas, e têm usado medidas diferentes, têm usado materiais que o Senhor não mandou usar. E temos visto pessoas perguntando, mas por que nós não vemos mais sinais? Por que nós não vemos mais milagres acontecer no meio do povo de Deus? Por que não vemos mais os milagres acontecendo no meio da igreja? Porque as medidas são outras, os materiais usados são outros. Hoje à tarde ainda eu conversava com meus filhos e a minha esposa, estávamos em volta da mesa, e o meu filho colocou algo que foi muito sugestivo naquele momento.
Ele falou: olha, pai, eu vejo famílias hoje que estão sofrendo, famílias que estão sendo destruídas. Por que isso está acontecendo? E Deus me colocou ao coração algo naquele momento. E eu falei exatamente isso para ele. Falei: filho, isso tudo está acontecendo porque os valores e os princípios têm sido abandonados. Deus deixou na sua palavra valores e princípios para a construção de uma família. Deus deixou descrito aqui o papel do homem e o papel da mulher, qual deviam ser os princípios e os valores para a construção de uma família, mas estes valores e estes princípios têm sido abandonados, e os homens têm feito aquilo que acham melhor, as mulheres têm feito aquilo que acham certo, estão usando medidas diferentes, estão usando materiais diferentes, e por isso estão perecendo, estão afundando. E Deus tem colocado isso no meu coração e tem falado muito forte comigo. E eu quero que você entenda neste momento que nós não podemos abandonar as medidas e os materiais específicos aos quais o Senhor nos ordenou. Quando nós voltarmos a usar as medidas que Deus deixou, quando voltarmos a usar os materiais ao qual Deus ordenou para usarmos, nós vamos ver Deus se manifestando, nós vamos ver o projeto de Deus sendo realizado nas nossas vidas. Não é mais tempo de ficarmos preocupados com aquilo que está errado, em condenar. Nós estamos tão preocupados em condenar aquilo que está errado, que estamos esquecendo de construir aquilo que é verdadeiro. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que não devemos arrancar aquilo que está errado. Nós devemos sim arrancar, trabalhar com afinco para arrancar aquilo que não é certo, aquilo que é errado. Mas no lugar daquilo que nós arrancamos, nós devemos edificar aquilo que é verdadeiro. Nós devemos levantar, construir aquilo que o Senhor nos ordenou. Nós devemos buscar as medidas exatas. Devemos construir com um material específico ao qual o Senhor nos ordenou. Não é tempo de nos preocuparmos em arrancarmos Saul do seu trono. Não é tempo de nos preocuparmos em derrubarmos Saul, mas é tempo de prepararmos Davi. Saul não é nosso propósito arrancá-lo do trono, mas o Senhor vai arrancá-lo do trono. Quando nós edificarmos aquilo que é verdadeiro, quando prepararmos Davi para reinar, quando edificarmos aquilo que é verdadeiro, tudo que é falso, que está em volta, vai cair por si próprio. Vai cair diante daquilo que é verdadeiro, que foi edificado. É momento de voltarmos às origens, é momento de voltarmos a orar, é momento de voltarmos a pregar a palavra do Senhor, é momento de pregarmos sobre a cruz, é momento de pregarmos sobre arrependimento, é momento de pregarmos sobre santidade, para construirmos segundo as medidas exatas, para usarmos o material específico que o Senhor ordenou. Eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 4, versículo de número 13, que fala sobre a medida exata a qual o Senhor nos ordenou. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a medida que o Senhor nos deixou. Essa é a medida da construção daquilo que estamos nos tornando. A medida de Cristo. A medida de varão perfeito. A estatura de Cristo. E quando falamos de material, eu quero ler com você em Lucas capítulo 6, versículo de número 46. O Senhor faz uma analogia muito perfeita, que eu quero compartilhar com você. Lucas 6, capítulo 46. A palavra do Senhor nos diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E ele faz logo em seguida uma comparação. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto as correntes e logo caiu, e foi grande a sua ruína, e foi grande a ruína daquela casa. Nós vemos aqui o material ao qual devemos edificar. Se nós queremos construir algo, temos que seguir a medida perfeita, a medida que o Senhor nos deixou, a medida de Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Lá em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 43, o Senhor dá uma visão a Ezequiel. Eles estavam ainda no cativeiro, mas o Senhor leva ele em espírito até a cidade de Israel, até a cidade de Jerusalém em Israel, e lá ele coloca ele num alto monte e mostra a ele a medida do templo. Ele mostra a ele como seria construído o templo. E no capítulo 43, versículo 10, o Senhor fala para ele, olha Ezequiel, mostra para o povo agora o desenho da casa, o desenho do templo, as medidas exatas, para que o povo se envergonhe pela sua miséria. Para que o povo se envergonhe, se constranja e entenda qual é a medida que eu quero construir, qual é a medida exata. O Senhor tem uma medida exata. O Senhor tem um material certo para a construção e temos que construir sobre a rocha, porque se construirmos com as nossas medidas, se não seguirmos as medidas e o padrão de Cristo, nós estamos construindo sobre areia, sobre a terra, sem alicerce. E quando vier as tempestades, quando vier as ondas fortes, tudo vai cair. E a palavra do Senhor nos diz que a ruína daquela casa foi muito grande. Que esta palavra venha falar com você, que venhamos voltar às medidas às quais o Senhor nos deu, que venhamos usar os materiais ao qual o Senhor nos ordenou usar, que venhamos edificar sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e que venhamos buscar a medida perfeita, a estatura de varão perfeito, que é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que esta palavra venha falar com você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra do Senhor. Se inscreva no canal e acione o sininho para que venha estar recebendo notificações dos outros vídeos que eu estarei gravando. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.